Comissão Interamericana de Direitos Humanos conclui a visita ao Brasil e apresenta suas primeiras considerações. Em São Paulo, centrais sindicais lançam campanha permanente em defesa da Previdência e Seguridade Social. Aqui em Brasília, trabalhadores, entidades e sindicatos de saneamento básico de todo o país se mobilizam contra a aprovação da MP 844 do Poder Executivo, que quer privatizar o setor. Em 2 anos, o número de beneficiados pelo programa Leve Leite cai mais de 70% em São Paulo. Entidades criam financiamento coletivo para proteger vítimas da violência da extrema-direita. Lançada hoje, campanha permanente das centrais sindicais em defesa da Previdência Social e contra os ataques aos direitos trabalhistas. No encontro, especialista apontou os riscos em adotar o modelo defendido pelo futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que levou os aposentados no Chile a viver na miséria. A reportagem é de Michele Gomes. Dirigentes das principais centrais sindicais do país lotaram o auditório do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, para lançar a campanha permanente em defesa da Previdência e Seguridade Social. Hoje é um dia importante, esse debate das centrais unificadas, as centrais estão unificadas nesse tema tão importante para a sociedade. A classe trabalhadora vem sofrendo sucessivos golpes. A emenda constitucional 95, a reforma trabalhista e a terceirização generalizada impõem um conjunto de dificuldades. Nós precisamos dialogar com a sociedade acerca do problema que o país enfrenta. A plenária contou com a participação do dirigente sindical Mário Villanueva, especialista sobre a Previdência do Chile. Ele apresentou os prejuízos causados pela privatização da Previdência Social implantada durante a ditadura militar no governo Pinochet, na década de 1980. A promessa na época era que o aposentado receberia 70% do salário, mas isso nunca foi cumprido. Hoje, o homem recebe em média 30% do que ganhava e a mulher 25%. Está sendo para os homens 30% e para as mulheres 25%. Durante a plenária, as centrais definiram para a próxima semana um calendário de mobilizações em defesa da Previdência Social e do Ministério do Trabalho. Dia 22 é o dia que foi tirado como Dia Nacional em defesa da Previdência Pública, da Previdência Universal. E nós vamos às ruas, vamos fazer panfletagem nos terminais de ônibus, metrô, assembleia nas portas de fábrica, ato público em defesa da Previdência. E no dia 26, nós vamos para a porta das delegacias estaduais do trabalho, em defesa do Ministério do Trabalho e contra a extinção do Ministério, mas também em defesa da Previdência Social. A anunciada intenção de criminalizar os movimentos populares, os ataques a defensores dos direitos humanos e a volta do Brasil ao mapa da fome são temas do relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, divulgado hoje no Rio de Janeiro. A comissão considera que o Brasil não quitou dívidas históricas com populações vulneráveis, o que acentua desigualdades raciais e sociais. A reportagem é de Viviane Nascimento. O respeito aos direitos humanos é peça fundamental para o desenvolvimento de um país. Foi esse o recado dado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos na apresentação do relatório preliminar de sua visita ao Brasil. A falta de acesso à justiça, a fragilidade dos serviços públicos são todos limitantes das condições de desenvolvimento do país e da situação crítica de acesso aos direitos humanos para a maioria da população. Nas mais de 2 horas de entrevista coletiva, a comissão focou na necessidade de proteção do direito das populações mais vulneráveis. Citou especificamente quilombolas, indígenas, sem teto, sem terra, camponeses, LGBTI e população das favelas. Os resultados da visita serão transformados em um relatório com recomendações para o governo brasileiro. É importante sempre recordar que em sua genealogia histórica, os direitos humanos nascem para defender as liberdades públicas
individuales y colectivas. Os comissários falaram com indignação sobre os ataques do presidente eleito Jair Bolsonaro ao Estatuto da Criança e do Adolescente e da proposta de redução da maioridade penal. É discurso que oculta uma situação muito dura. A incapacidade que ha tenido el sistema especial de justicia para los adolescentes para garantizar que los adolescentes entren en un proceso pedagógico de su responsabilidad. Uma das reuniões realizadas pela comissão no Rio de Janeiro foi com autoridades responsáveis pela investigação do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. A presidente da comissão, Margaret May Macaulay, afirma que o avanço da democracia, dos direitos, o respeito à diversidade e os esforços de inclusão social podem ser as respostas às preocupações sobre o futuro dos direitos humanos no Brasil. É preciso ter consciência quanto ao respeito aos direitos de todas as pessoas, todos os cidadãos, independente da raça, cor, religião e condição social. Isso eu acho que é fundamental. E é preciso diminuir a discriminação que está disseminada e é o fundamento de todas as violações. Você não terá violação se não houver discriminação. Em Brasília, a medida provisória que facilita a privatização das empresas públicas de saneamento básico deve ser incluída na pauta de votações desta semana na Câmara dos Deputados. A MP altera a lei de consórcios públicos para o setor e sofre resistência de trabalhadores e sindicatos da área sob a justificativa de que é uma das portas de entrada para a privatização da água no Brasil. Os representantes da sociedade civil organizada e de sindicatos do setor de água e saneamento público ocuparam um auditório das comissões da Câmara dos Deputados desde o início da tarde desta segunda-feira e devem receber o apoio de pelo menos mais 500 manifestantes a partir de amanhã. O objetivo é impedir a aprovação no plenário da medida provisória 844 do Poder Executivo, que consolida a privatização das empresas de saneamento e água em todo o país. Na realidade, vai significar um grande atraso, né, para um setor tão prejudicado, um setor que passou 20 anos sem lei e sem regras, e após 11 anos da Lei Nacional de Saneamento Ambiental, que trouxe muitas conquistas para a população brasileira, eles agora querem detonar completamente, modificando e entregando, né, de bandeja para a iniciativa privada os grandes municípios. Com a privatização do setor, a tendência é de que as contas subam. A prioridade das empresas que devem participar dos leilões seria o atendimento nas grandes cidades. A MP prevê ainda que haverá uma espécie de rateio e as residências devem pagar uma tarifa, mesmo sem receber o serviço. É uma reivindicação, é um pleito das entidades, né, do setor privado que querem, né, que já têm instrumentos hoje de participação privada, mas querem, mutilando a Constituição, fazer seletivamente essa privatização. Principalmente na zona rural, que muitas mulheres precisam caminhar longas distâncias para buscar água, carregando baldes na cabeça, né? Tendo todo aquele sacrifício de lavar roupas nas margens dos rios. Então, você ter acesso em quantidade e qualidade da água na sua residência, isso favorece muito ao empoderamento da mulher e da família. A medida provisória, que perde a validade se não for votada na Câmara e no Senado até a próxima segunda-feira, dia 19, também afeta o meio ambiente. A água é um bem natural, né, e ela está envolvida em diversos aspectos ecológicos e socioambientais, né, de envolvimento da população, do social inclusive, e de preservação dos mananciais, das nascentes. Então isso é um bem público, ele não pode ser privatizado. O Partido dos Trabalhadores protocolou ação no Supremo Tribunal Federal para que seja declarado inconstitucional o chamado AI-5 de Temer. O decreto cria uma força-tarefa de inteligência para enfrentar o crime organizado no Brasil. O PT questiona a falta de transparência do decreto e denuncia ameaças aos direitos e garantias fundamentais. O relator da ação será o ministro Luiz Fux. Até que ponto o alardeado combate à corrupção não é apenas uma arma de disputa política? Quem responde é o comentarista político José Lopes Feijó. Onyx Lorenzoni gravou um vídeo
onde afirmava, com todas as letras, o crime de Caixa 2 é muito grave. Nós vamos fazer uma lei que vai punir o crime de Caixa 2 com 2 a 5 anos de cadeia. Tempos depois, ele foi flagrado e confessou que recebeu e utilizou dinheiro de Caixa 2. A campanha do eleito presidente da República Jair Bolsonaro está sob investigação pela suspeita de que empresários bancaram uma verba milionária via Caixa 2 para impulsionar notícias falsas, fake news, através das redes sociais e do WhatsApp contra Fernando Haddad. E nada aconteceu até agora. Sobre esses 2 episódios, só para se ter um exemplo, aquele que está ascendendo ao cargo de ministro da Justiça por ter bancado o paladino da moral e do combate à corrupção, Sérgio Moro, disse a respeito de Onyx Lorenzoni: não, mas não tem nenhum problema. Ele reconheceu o erro e se arrependeu. E sobre o possível Caixa 2 da campanha de Jair Bolsonaro, disse que ele poderia não estar sabendo e que, portanto, pode não ter culpa. O maior líder popular do Brasil está preso numa sentença em que muitos, mas muitos juristas e intelectuais do Brasil e de fora do Brasil, figuras respeitadíssimas, classificam como uma sentença frágil, sem provas e, portanto, uma sentença absurda, que teria sido feita apenas para tirar do processo eleitoral Luiz Inácio Lula da Silva, impedindo que ele disputasse as eleições para presidente da República. Agora, a juíza substituta de Sérgio Moro, tudo indica, vai seguir a mesma trilha do antecessor e condenar, possivelmente, sem provas, de novo, Lula, por um sítio que não é dele, que sabidamente não é dele, por um apartamento alugado em que todos os recibos de aluguel que foram pagos foram apresentados, por um terreno supostamente dado para o Instituto Lula, que o Instituto Lula nunca recebeu. E qual é a utilidade de manter Lula na cadeia por um longo tempo? Se no primeiro processo suspeita-se que foi para impedir que ele disputasse as eleições, agora pode ser que seja para impedir que nós tenhamos no país uma liderança de peso que possa, nas ruas e na população, exercer uma oposição a um regime que se anuncia autoritário. Jair Bolsonaro disse que Moro vai agora pescar os corruptos não mais com uma varinha, mas com uma rede de 500 metros. Certamente, essa rede será lançada muito longe do governo de Bolsonaro e dos palácios onde o governo atua. O governador reeleito do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, assinou hoje um decreto que institui no estado as escolas com liberdade e sem censura. A proposta se contrapõe ao projeto Escola Sem Partido, uma das principais bandeiras da campanha de Jair Bolsonaro. Em sua conta no Twitter, Flávio Dino escreveu que, abre aspas, falar em escola sem partido tem servido para encobrir propósitos autoritários incompatíveis com a nossa Constituição e com uma educação digna, fecha aspas. E o reitor da USP, Vahan Agopian, disse que a aplicação do programa Escola Sem Partido na USP é impossível. E acrescentou, obedecemos às leis, mas coisas que ferem nossa autonomia, a USP não precisa seguir, isso fere. E depois do intervalo, grande maioria dos alunos da Prefeitura de São Paulo não consegue mais levar o leite para casa. Você vai ver já já.
Olá, pessoal, como é que está a segunda-feira de vocês? Eu espero que excelente, tudo ótimo. Vamos aos comentários de hoje, então. Agradeço a todos que já estão participando, são bastante comentários. Eu começo lendo da Mani Conceição de João Pessoa. Vão nos matar de doenças por falta de saneamento básico. E a Vera Lúcia Leal, Porto Alegre, ela escreveu: a água é um bem de todos nós, não pode ser privatizada. Faça como elas, continue participando, que daqui a pouco eu volto mais com comentários. A Prefeitura de São Paulo, durante a gestão de João Dória e de Bruno Covas, reduziu drasticamente o número de crianças beneficiadas pelo programa Leve Leite. Em 2 anos de administração tucana, o atendimento caiu 70%. Em 2016, último ano da gestão de Fernando Haddad, mais de 900 mil crianças tinham direito ao leite. Hoje, esse número caiu para cerca de 255 mil. A reportagem é de Leandro Chaves. A Dona Maria é avó de 6 netos com idade até 10 anos. Além da dificuldade de conseguir uma vaga na creche para todos, os que estudam perderam o direito a um benefício importante que ajuda nas refeições diárias: o leite do programa Leve Leite. Antes recebia, mas aí cortaram. Antes de chegar aos 10 anos, as crianças de 10 anos cortaram o leite. Aí ficaram sem leite, a mãe tem que comprar. Tem que trabalhar sozinha para comprar, porque eles não têm pai. Ela cria sozinha eles. O filho da Tatiane, que tem 14 anos, já não conta com o benefício há quase 2 anos. Querendo ou não, dependendo da idade, bebe leite. Então a importância era o quê? Ajudava muito dentro de casa, utilizava nas coisas para fazer bolo, essas coisas que ele gosta, né? Pudim, Toddy que ele toma. Então cortou, prejudicou bastante a gente, né? Muitas famílias pararam de receber o leite após as mudanças nas regras do programa, realizadas no ano passado, ainda na gestão Dória. Até então, todos os alunos da rede municipal de ensino, com idade entre 0 a 14 anos, tinham direito de levar o leite para casa. Agora, apenas os alunos com até 6 anos de idade podem receber o benefício. E isso tem impactado no orçamento das famílias, porque não só as crianças que estão na escola se alimentam, e isso é muito importante para o desenvolvimento intelectual, físico dessas crianças também. Impacta no bolso, porque esses pais, essas mães, eles recebem salário mínimo, e então fica muito mais caro o orçamento doméstico dessas famílias também. Com isso, em 2 anos, a redução do número de crianças atendidas pelo programa Leve Leite já é de 71%. Em 2016, no último ano da gestão Haddad, mais de 904 mil alunos foram beneficiados. Agora, o número caiu para 255.600 crianças. Isso é uma grande perca para as crianças, né, e para as famílias, porque o programa Leve Leite já é um programa muito antigo e já fazia e faz parte da rotina das famílias, né? Infelizmente, desde quando foi anunciado na gestão Dória, no início dela, a retirada desse leite, eu já falava que isso ia criar um impacto muito negativo no crescimento, no rendimento e na organização familiar e inclusive da criança. O que mais coloca também em xeque é uma forma de você colocar a pobreza em xeque, né? Porque as famílias que realmente precisam do leite precisam se cadastrar, precisam fazer um outro recadastro para depois de muito tempo vir o leite para casa. Então, isso é uma perca e a gente vê agora efetivamente que 70%, né, das famílias é o que estão tendo impacto real. E o leite serve para tudo. O leite não é só especificamente para o café da manhã, mas você pode fazer um pão, você pode fazer um bolo, você pode fazer outras coisas com leite que é um complemento, né, familiar. Então é realmente necessário e a gente precisa retomar esse programa o quanto antes.
Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que redesenhou o programa, diminuindo o número de crianças beneficiadas para que pudesse aplicar o dinheiro na construção de creches. E hoje foi batida a primeira meta da vaquinha online para financiar 5 projetos de atendimento a populações vulneráveis. A ação foi criada após a onda de intolerância e violência causada pelo período eleitoral. O valor, R$ 250 mil, será dividido igualmente entre os projetos. Em São Paulo, nós visitamos a Casa 1, local de acolhimento para gays, lésbicas, bissexuais, pessoas trans e travestis. A reportagem é de João Miag. Acompanhe. A violência por intolerância aumentou nos últimos meses em função do discurso de ódio do futuro presidente Jair Bolsonaro. Por isso, uma vaquinha na internet está arrecadando dinheiro para ajudar entidades que acolhem vítimas da intolerância. A ideia é, com este aumento da sensação de medo e mais violências, dar uma resposta apoiando aquelas entidades que já trabalham com isso, que já acolhem jovens LGBTs que foram expulsos de suas casas, que acolhem mulheres em situação de violência. Então a vaquinha é precisamente para isso. Uma das 5 entidades que vão receber a verba é a Casa 1, que acolhe LGBTs vítimas de violência. A entidade, que já é bancada parcialmente por financiamento coletivo, acolhe 20 pessoas. Irã Giusti, idealizador da Casa 1, explica que ainda precisa colocar dinheiro do próprio bolso para manter o abrigo. A ajuda extra vai ser usada para pagar o aluguel. A gente vai conseguir custear o aluguel de um dos espaços pelo período de 1 ano, dando um pouco mais de liberdade para a gente conseguir aumentar os atendimentos, em especial no campo de saúde mental e de empregabilidade, e, casando direitinho, talvez até ampliar os atendimentos para moradia. Irã começou esse projeto 2 anos atrás, acolhendo vítimas de intolerância no próprio apartamento. Casa 1, ela surgiu quando eu comecei a receber LGBT expulsos de casa no meu apartamento mesmo. Fiz um financiamento coletivo, conseguimos abrir uma casa para acolher 8 pessoas e nos últimos 2 anos a gente tem trabalhado ainda com financiamento coletivo, patrocínios, e hoje a gente atende 20 moradores e moradoras, todos expulsos de casa por violência, e temos uma série de atividades socioeducativas e um centro cultural que atende não só esses jovens, mas também a comunidade como um todo do bairro do Bexiga, na Bela Vista. O jornalista afirma que nos últimos meses foi nítido o aumento da demanda pelas vagas. Não tem dúvida que a causa é o discurso de ódio da extrema-direita. A gente teve um aumento significativo na procura por acolhida, então a gente tinha uma média de 10 pedidos por semana e aumentou para 15 pedidos por semana. E a gente teve um aumento de demanda no campo de saúde mental muito grande. Então a gente teve muita gente buscando o espaço do Centro Cultural e da Clínica Social por questões de saúde mental. As entidades não acham que a violência vai diminuir só porque acabou o período eleitoral. Tendo a achar que com o início do governo, se ele continuar incitando esse discurso de ódio, pelo menos para as populações vulneráveis, principalmente LGBTIs, mulheres trans, travestis, gays, bissexuais e lésbicas, a gente vai tá vendo tem visto um aumento da violência, sim. A primeira fase da vaquinha foi concluída com a arrecadação de R$ 250 mil. Agora a meta é ajudar outras 5 entidades, afirma a advogada Marina Ganzaroli. Ninguém fica para trás.org, você pode contribuir com o valor que você puder. São entidades extremamente reconhecidas, você pode conhecer o trabalho das 5 primeiras, conhecer o trabalho das próximas 5. A nova meta vem agora com uma distribuição regional melhor, vai incluir também pessoas indígenas e refugiadas, então participem, ajudem, ninguém fica para trás. A ideia é essa, um segura a mão do outro, uma segura a mão da outra e ninguém fica para trás. A dissertação de mestrado da vereadora assassinada Marielle Franco, defendida na Universidade Federal Fluminense em 2014, foi transformada em livro. Marielle foi assassinada em 14 de março deste ano, ao lado de seu motorista Anderson Gomes, em um crime que segue sem solução há quase 8 meses. E para falar mais sobre o livro UPP, Redução da Favela a 3 Letras, uma análise de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, eu converso com o editor e diretor de arte da editora,
editora N-1 Edições, Ricardo Muniz Fernandes. Ricardo, seja bem-vindo aqui no seu jornal. Boa noite, obrigado. Ricardo, para a gente começar então aqui o nosso bate-papo, gostaria que você falasse de quem foi a ideia, né, das pessoas envolvidas que tiveram essa criação de transformar a dissertação da vereadora Marielle Franco em um livro. Na verdade, isso começou logo depois do assassinato da Marielle. A gente recebeu da Lia Matos, que é uma socióloga que foi a orientanda da tese dela, orientadora da tese dela na universidade, da Mônica, que é companheira da Marielle e da própria irmã, que existia essa tese, não tinha sido publicada e que seria interessante a gente publicar porque discutia uma questão muito atual, que na época em que a Marielle foi morta, o livro tá aqui, na verdade, tinha recém sido invadida as favelas, militarizada pelo exército. Aí, e teve como estava toda aquela comoção grande, e se falava muito, quer dizer, o luto da Marielle é uma luta também. Com certeza. E aí a gente pensou, e uma forma de lutar seria colocar em cena, quer dizer, a Marielle foi calada, né? Foi silenciada, a voz dela, então vamos colocar o pensamento dela em cena. Só que era uma tese acadêmica que ela defendeu em 2014, e uma tese acadêmica é uma coisa que tem uma linguagem específica, muito acadêmica, muito teórica, e aí a gente pensou, junto com a Lia, precisaria adaptar, atrair, e assim, as questões que ela coloca não são questões acadêmicas, intelectuais, porque a Marielle, ela viveu na Maré, toda a carreira política dela, é da vida dela. A experiência dela está baseada aí. E a partir dessa experiência que ela construiu e questionou esse sistema de segurança pública, esse sistema de militarização, esse sistema de, quer dizer, essa coisa de segregar a pobreza e considerar a pobreza quase como um crime, juntar ao crime como cúmplice ou coniventes da criminalidade. Esse livro é cheio, até mesmo tem estatísticas, enfim, dados, ela foi bem a fundo, né? Não, ela foi bem a fundo nessa questão da segurança pública e de uma forma de segurança pública completamente inadequada, que desconsidera as populações e que considera, quer dizer, o crime, o narcotráfico como algo da pobreza. Quer dizer, é uma criminalização da pobreza. A gente até fala, não está escrito aí, mas uma questão de necropolítica, quer dizer, o pobre realmente tem que ser morto, eliminado. E isso são as políticas de segurança pública que fazem. E que esse governo que está aí, de certa forma, seja LGBT, pobreza, tudo isso, eles têm essa forma. E, Ricardo, qual que é a importância de se mostrar essa tese transformada em livro da Marielle no momento tão atual em que o Rio de Janeiro ainda vive a questão da intervenção que tira a cada dia familiares, né? No fim, que mata, sempre tem ali vítimas e que retira muitas pessoas de suas famílias. Eu acho que a importância, quer dizer, não de trazer a tese, mas trazer esse livro, que é um livro curto, são 140 páginas. Para as pessoas saberem também o que acontece. Realmente terem a consciência e conseguirem entender todo esse mecanismo que acontece e que interfere muito na vida delas. Com certeza. E o interessante desse texto é que ela só não faz uma análise da situação, mas ela propõe algumas soluções muito concretas de como se resolver esse problema de segurança. Quer dizer, você, numa política de segurança, você não pode desconsiderar as populações. E as políticas de segurança nesse país desconsideram as populações às quais elas dizem que estão garantidas a segurança. Então, esse texto, eu acho que ele tem essa importância, de ser numa linguagem acessível, não uma linguagem simples, mas é uma linguagem acessível a qualquer um, para poderem entender a situação em que vivem. Que atrai, né? Para atrair bastante o leitor. Encontrar algumas saídas. Sim. E que nesse momento, e eu acho importante também falar que a forma que a Marielle pensa, ela pensa a política, quer dizer, o fazer político muito baseado na experiência de vida dela. Uma experiência cotidiana de uma moradora da Maré, negra, lésbica, quer dizer, que teve toda uma situação de vida que a conduziu a fazer uma forma política. Ela se candidatou a vereadora, ganhou, mas ela continuava no cotidiano dela. Ela sentiu muito na pele tudo isso aqui. E fazia uma política muito ligada à experiência dela, à vida dela. E atualmente eu acho que a saída nossa, uma das formas de se pensar a política é pensar dessa forma. Uma micropolítica que eu faço, você faz, todos nós aqui faremos e que isso vai realmente
mudar o mundo. Essa questão que todos falam. Vamos dar as mãos. Na verdade, é você, eu, todos, criando na nossa vida, na nossa situação, uma nova vida, um novo mundo. E, Ricardo, como que foi participar da criação desse livro? Você que participou ali na montagem, enfim, conta aqui um pouquinho pra gente a sua experiência. Quando surgiu a ideia, logo depois que ela foi assassinada numa quarta-feira, na sexta-feira, surge a ideia, vamos publicar, aí a gente falou, nessa urgência, eu acho que não vai dar muito certo, tudo isso. Houve uma, assim, pensar como nós deveríamos fazer isso para realmente atingir esse público. E aí, conversando com a Lia, com a Mônica, eles falaram, não, vamos elaborar isso dessa forma. Aí voltou, teve uma questão gráfica também, da gente não colocar na capa, quer dizer, a ideia da favela, porque fica esse estereótipo da favela. Então a gente meio que colocou na capa o Rio de Janeiro, quase um raio-x do Rio de Janeiro. Né? E dentro está a favela, se você vê aqui, na verdade, tem uma imagem da Mangueira, muito bonita. Acho que eu consigo mostrar. Não sei se dá para mostrar. E a capa fala Marielle presente. Quer dizer, ela está presente no livro o tempo todo. Aí a gente falou com o Frei Beto. Um pouquinho torto, mas acho que... Nessa é a parte que eu estou falando mais como diretor de arte. Assim. Aí falamos com o Frei Beto, e ele até escreveu um prefácio. O prefácio de que... E que no final ele fala que eu acho que é uma coisa, eu posso até ler, pedindo licença. Acho que eu até peguei aqui uma colinha também, que eu achei bastante interessante. Que ele afirma que se trata de um livro que se deve ser lido, reproduzido, distribuído, debatido e repartido como pão quente. Capaz de alimentar a mesma esperança encarnada por seu autor, que é o que ela tinha. Então é o que a gente pensou mesmo. De fazer esse livro, a gente não está tendo lucro, todo o lucro revertido vai ser para a família. Tanto que nós não estamos vendendo em muitas livrarias, porque as livrarias têm uma porcentagem de venda. A gente conseguiu um acordo com a Blux e com a Martins Fonte dela vender com 10% só a mais para cobrir despesa, mas está sendo vendido no nosso site. Para o maior número de pessoas possível. Assim, tipo, falam que para não calar a voz da Marielle. Isso aqui é exatamente isso, demonstra, né, para que não se cale a voz de Marielle presente. E o pensamento dela, que eu acho importante, quer dizer, a gente não pode parar de pensar nesse momento. Tá, tem um site, Ricardo, só para a gente finalizar aqui, tem? www.n-1.org. Tá. Edicões.org. Lá tem um livro à venda numa loja online e é isso. É onde o pessoal pode encontrar esse livro aqui, que vale a pena ser lido, sim. E no dia 14, que fazem 9 meses da morte da Marielle, vai ser feita uma homenagem a ela na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, no Salão Nobre, em que a gente vai estar lançando esse livro. Perfeito. Agora, dia 14. Obrigada, viu, Ricardo, pela participação. Vocês. Parabéns pelo trabalho. Tá bom, muito obrigado. Obrigado a vocês. Veja agora como fica o tempo nesta terça-feira em São Paulo e outras cidades. Sol forte pela manhã, com aumento de nuvens à tarde nesta terça-feira em São Paulo. Máxima de 31 graus e mínima de 22. Pode chover em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Variação de nuvens e temperatura elevada com chance pequena de pancadas de chuva localizadas. Máxima de 31 e mínima de 22 graus. Já em Mogi das Cruzes, sol entre nuvens e tempo abafado durante todo o dia. Possibilidade de chuvas isoladas. Máxima de 31 graus e mínima de 19. Em Brasília, céu com muitas nuvens e curtas aberturas de sol, com pancadas de chuva localizadas que poderão vir acompanhadas de trovoadas. Máxima de 27 e mínima de 18 graus. Os riscos para o meio ambiente diante do desprezo de Jair Bolsonaro pela política ambiental serão denunciados pela delegação brasileira no COP14, a Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade, que vai até o próximo dia 29 no Egito. Em carta assinada por 18 entidades, são citados riscos como a exploração dos recursos da Amazônia e o fim de demarcação de terras indígenas. Os ativistas também alertam para o perigo de iniciativas como o afrouxamento da lei dos agrotóxicos através do pacote do veneno. Denunciam ainda que Bolsonaro quer acabar com toda forma de ativismo e incluir os movimentos sociais no rol de organizações terroristas.
Subiu para 15 o número de mortos no desmoronamento em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. As equipes de resgate prosseguem nas buscas. Após vários dias de forte chuva, o Morro da Boa Esperança deslizou na madrugada de sábado, quando a maior parte dos moradores ainda dormia. Segundo a Prefeitura de Niterói, 22 famílias estão desabrigadas. Cerca de 200 pessoas do resgate trabalham nos escombros. Depois do intervalo, ex-presidente Lula não se conforma com a injustiça, mas continua bem-humorado. A gente volta já. Pessoal, de volta com seus comentários, eu leio do César Rodrigues de São Paulo. Em tempos de ódio, as palavras de Marielle ecoarão como resistência. E o Joel escreveu assim: é uma vergonha em quase um ano não terem solucionado o caso Marielle. E o Giovanni Dias: estamos sem eira nem beira, justiça vendida. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. O documentário O Processo, sobre o golpe que levou ao afastamento da presidenta Dilma Rousseff, está entre as produções pré-indicadas na categoria de melhor documentário no Oscar 2019. Outros 2 documentários brasileiros também estão na lista. Nossa Chape, sobre o acidente aéreo de 2016, e Piripicura, que conta a história dos 2 únicos sobreviventes dessa tribo que vivem em uma área dominada por madeireiros e fazendeiros. O ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glass, completou 23 dias de greve de fome. Após ser transferido do centro de reabilitação ao hospital, Glass também passou a se recusar a ingerir até mesmo água. O político denuncia que é preso político e vítima de perseguição. Jorge Glass pede às autoridades que o transfiram a uma prisão de Quito, onde permaneceu por mais de um ano após ser vinculado ao caso de corrupção da construtora brasileira Odebrecht. O processo contra Glass tomou dimensões internacionais devido a irregularidades apontadas por seus advogados e constatadas por juristas e parlamentares de outros países. Veja agora outros assuntos que foram destaque nesta segunda-feira. Sobe para 31 o número de mortos por incêndio florestal no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. Cerca de 228 pessoas estão desaparecidas. Pelo menos 300 mil pessoas estão desabrigadas. Mais de 80 mil hectares foram afetados em 4 dias de incêndio. Em 24 horas, mais de 100 pessoas morrem nos bombardeios em Hodeida, oeste do Iêmen. A cidade portuária é alvo de uma ofensiva das forças pró-governo com apoio da Arábia Saudita. Desde o início do mês, mais de 400 pessoas foram mortas. O Iêmen atravessa a pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU, com 14 milhões de pessoas à beira da fome. Epidemia de cólera deixa pelo menos 175 mortos e afeta mais de 10 mil pessoas no noroeste da Nigéria, na África. A doença tem se espalhado rapidamente nos campos de refugiados, que têm acesso limitado a instalações sanitárias adequadas. A região é conhecida por ser o local de atuação do grupo extremista Boko Haram. Alertas sobre riscos à paz mundial, confrontos e fiascos diplomáticos marcaram as comemorações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial. A análise é do nosso comentarista internacional, Flávio Aguiar. Os enfrentamentos e fiascos diplomáticos ficaram, como é costume, por conta do presidente Trump dos Estados Unidos. Ele já chegou em Paris dispondo um Twitter onde ele criticava o presidente francês, que era o anfitrião
que lançara a ideia, mais uma vez, da formação de um exército europeu. Trump considerou isso uma afronta, um desafio aos Estados Unidos e criticou a ideia de Macron. Depois, seguiram-se outros problemas. Por exemplo, houve uma cerimônia em homenagem aos soldados norte-americanos que caíram em batalhas na França, que estão os seus restos reunidos num cemitério em Paris. Logo, quem não compareceu? O presidente Trump. Ele alegou que chovia e que o helicóptero que o transportaria não pôde levantar voo. E também declarou que não queria ir por terra para não conturbar o já difícil trânsito parisiense. Entretanto, ninguém levou muito a sério essa desculpa e ficou assim um ar de desprezo pelas outras lideranças presentes. Além disso, nessa cerimônia em que houve os discursos sobre os perigos da paz, que a paz mundial está correndo, etc., Trump também não foi, esnobando os demais participantes. Quem faturou com essas danças e contradanças de Donald Trump, mais uma vez, foi o presidente russo Vladimir Putin. Putin tem uma relação bastante tensa com outras lideranças europeias que muitas vezes veem a presença russa como uma ameaça à segurança do continente. Putin chegou, inclusive, a elogiar a ideia da formação de um exército europeu. É claro que Putin pode ter um interesse de segurança para a Rússia nisto, porque é reconhecida a proximidade que países do antigo leste europeu e que têm fronteira ou proximidade com a Rússia buscam, né, com os Estados Unidos, inclusive pressionando os Estados Unidos, a OTAN, para concentrar mais armamentos e mais tropas, mais militares dentro dos seus territórios como uma defesa contra a Rússia. E a Rússia não aprecia isto porque isso põe em risco, por exemplo, se houvesse instalação de mísseis nas fronteiras desses países, a sua segurança interna. E Putin, então, por causa disso, elogiou a ideia de Macron. É uma ideia, digamos assim, que poria um pouco de ordem na casa, pelo menos diminuindo os riscos de um confronto começar por uma posição mais agressiva de um destes países que fazem fronteira ou são próximos à Rússia, e Putin, naturalmente, é sensível a esse tipo de argumentação. O resultado, Trump se distanciou mais dos países europeus, Putin, dentro do seu distanciamento, se distanciou menos, se aproximou mais. Flávia Aguiar para a TVT, direto de Berlim. A partir de hoje, a TVT, em parceria com a Rede Minas, começa a transmitir um novo telejornal. O Brasil em Rede irá ao ar de segunda a sexta-feira, às 11h30 da noite. Com essa estreia, o seu jornal passa a ser reapresentado em novo horário, 00:30. E morreu hoje nos Estados Unidos, aos 95 anos, Stan Lee, o mais famoso autor de quadrinhos do mundo. Ele enfrentava problemas de saúde, passou mal e chegou de ambulância a um hospital onde foi declarado morto. Stan Lee criou alguns dos super-heróis mais conhecidos do planeta, como o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Hulk, X-Men, Demolidor, Homem de Ferro, Thor e Os Vingadores, um dos maiores sucessos do cinema nas últimas décadas. A Marvel Comics foi a editora que tornou Lee conhecido e respeitado, mas aos 16 anos ele já criava histórias em quadrinhos. A estimativa é de que o patrimônio deixado por Stan Lee chega ao equivalente a 200 milhões de reais. O ex-presidente Lula está de muito bom humor, apesar de indignado com a injustiça de que é vítima. Segundo o Frei Leonardo Boff, que visitou Lula hoje em Curitiba, o ex-presidente disse que o povo não pode sofrer mais. A frase que eles incitou muito, dizendo: eu quero que tenha um futuro bom nesse Brasil, quero que o governo dê certo, mas não quero que acrescente sofrimento a quem já está sofrendo. Então as políticas sociais que vierem não podem piorar a situação do povo, não podem. Ou manter ou melhorar, porque se fizerem o contrário serão inimigos do povo brasileiro. Então ele está muito animado, eu não encontrei modificação nenhuma, cheio de humor, me contou várias histórias, ria pra caramba, e só saí porque os advogados me expulsaram.
E para assistir às reportagens do Seu Jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O Seu Jornal fica por aqui e logo mais, às 9 horas, você acompanha o programa Voz Ativa. Boa noite a todos e a todas, até amanhã e a luta continua. Olá pessoal, gostaram do jornal de hoje? Eu espero que sim. Eu vou voltar a ler os comentários. Eu começo pela Silvia Helena Brito. Flávio Dino nos representa. O governador é um exemplo de resistência. Sou de São Paulo, capital, e tenho inveja do povo maranhense. E a Maria Lopes Pinheiro, Iguatu, Ceará. Tomara que os governadores copiem essa ideia antes que os tiranos comecem a governar de fato. E a Beatriz de Freitas Alonso escreveu: o autoritarismo é sempre desferido contra os mais vulneráveis. Esse governo ilegítimo ataca a cultura e a educação. E a Ney Martini: a resistência contra todos os danos já executados e ou prometidos pelo novo presidente deve cada vez mais se organizar e ser capaz de impedir injustiças, violências e perda de direitos. Bom, agradeço a todos que participaram nesta segunda-feira. Valeu mesmo pela companhia e pela interação também. E não se esqueçam, amanhã pontualmente tem mais notícias e informações aqui no Seu Jornal. Beijo grande, até lá!